paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus estamos aqui mais esta oportunidade. Irmãos, outro dia eu ouvi uma coisa que era o tema da pregação. E qual que era o tema? O bom ladrão. Que negócio é esse de bom ladrão? Bom ladrão leva para casa aquele indivíduo que estava ao lado do Senhor Jesus Cristo na cruz. Ou seja, aqueles indivíduos haviam cometido crimes. Bom ladrão quer dizer que Barrabás era o bom assassino, então? É a mania que muitos de nós temos de dizer amém a tudo o que dizem por aí. É a via de regra congregacional para dar glória a Deus por tudo que se ouve, até coisas erradas. Muitas das vezes, irmãos, não estamos nem prestando atenção ao que está sendo pregado. É igual a irmãzinha que dá glória até mesmo no que não há motivo para dar glória. Ô pastor Fábio, veja bem que vai ter sempre o rebatedor, né? A Bíblia diz que devemos dar glória em tudo. Ah, é? Se uma pregação, o Senhor está dizendo que se eu não me arrepender eu vou para o inferno, eu vou dar glória por isso? Ou vou clamar a misericórdia de Deus? Ou vou pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para poder obedecer e escapar do inferno, da condenação do inferno? E qual seria o tema então aqui? O ladrão que se arrependeu. Tem negócio de bom ladrão. Na crucificação, irmãos, Jesus não estava sozinho. Dois ladrões ocuparam as cruzes, uma de cada lado do Senhor. A princípio, ambos ridicularizavam o Senhor Jesus. Porém, um deles, evidentemente, mudou de opinião. Vejamos o texto, irmãos, em Lucas capítulo 23, versículo 39, para a nossa reflexão. 39 até o 43, tá bom? Um dos malfeitores, os ladrões que estavam pendurados, blasfemava dele dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então aqui ele está confessando já que é um errante. Versículo 42: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vem só até aqui. Apesar de eu ver um erro gramatical aqui no versículo 43, irmão, mas já pra lá, né? No decorrer aí eu creio que eu explico melhor isso. Aqui, irmãos, um bom exemplo que deveria ser mudado, né? Tema de alguns pregadores, o bom exemplo do ladrão. Não é o exemplo do ladrão bom. Apesar de a história criminosa deste homem ser triste, ele acabou se tornando modelo. Por quê? Porque ele se arrependeu. Porque inicialmente ele tinha se juntado às pessoas que zombavam do Senhor Jesus Cristo. Mas ele mudou de opinião, como eu dissera. Mas acusado, por sua consciência, ele mudou e começou a defender o Senhor. É frequentemente, irmãos, difícil mudar de opinião. Muitas vezes é duro admitir que estamos errados ou que estávamos errados. É muito mais fácil continuar nos velhos hábitos e ser levado pela maré, por assim dizer. Este ladrão, ele mudou de direção e começou a nadar contra a corrente. Começou a ir contra até mesmo aquele que estava do lado dele. Por quê? Porque ele temia a Deus e já estava sofrendo uma morte angustiosa, mas entendeu que havia castigos piores do que a crucificação. O próprio Senhor Jesus já tinha dito: não temais os que matam o corpo,
e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Mateus 10, 28. A ira divina não é satisfeita totalmente por sofrimentos que experimentamos nesta vida. É muito mais do que isso. O castigo eterno será bem pior do que qualquer dor física na terra. Verdade, irmãos. Aqui esse homem confessou sua culpa. Ele admitiu que o seu sofrimento e do seu companheiro foi justo. Vivemos numa época que gosta de transferir as culpas. As pessoas são artistas na fuga da responsabilidade por suas ações, culpando muitas vezes seus pais, seus amigos, sua natureza, ou a má sorte, ou até mesmo culpando o diabo pela muitas vezes falta até mesmo de caráter. Precisamos erguer a cabeça e encarar os nossos pecados e as suas devidas consequências. Precisamos dizer, sabe o que, irmãos? Pequei. Sem acrescentar culpas ou desculpas. Sempre que cometo um erro, a culpa é minha. Ele defendeu Jesus. Ele proclamou a inocência de Jesus. Certamente esse ladrão já sabia algo sobre o Senhor anteriormente. Talvez tivesse ouvido pregar ou mesmo tivesse o conhecido pessoalmente. Ele reconheceu o escárnio como injusto e reprovou o outro ladrão. Muitos naquele tempo não estavam dispostos a se expor à rejeição por defender o Senhor Jesus. Você vê que interessante, né, irmãos? Os próprios que andaram com ele. Mas o ladrão não. Ele acreditou na realeza de Jesus, porque pediu-lhe que ele lembrasse quando ele se tornasse rei. Que admirável foi ele ter reconhecido que Jesus Cristo, nosso Senhor, seria exaltado juntamente no momento da sua maior humilhação. Ele acreditou de verdade. Haviam muitos que o tinham visto ressuscitar os mortos e não creram. Este homem viu o Senhor Jesus Cristo sendo morto e creu. Você entende os extremos? Ele pediu e clamou a misericórdia de Jesus. É difícil pedir socorro, porque não gostamos de nos humilhar e admitir a nossa necessidade. Muitos irmãos, mesmo em circunstâncias desesperadoras, como o desse ladrão ou do outro ladrão, continuam a manifestar a sua braveza e orgulhosamente e a sua autossuficiência. Jesus exaltará somente aqueles que se humilham e lhe pedem ajuda. O bom exemplo deste ladrão, irmãos, mostra nossos próprios fracassos mais claramente. Somos tão bons como um ladrão arrependido, por acaso? Precisamos ver esse tipo de exemplo, a analisar a nossa própria vida. Analisar a nossa própria vida com esse exemplo. Amém? Agora, irmãos, tem que esclarecer duas coisas que as pessoas têm um entendimento prejudicado nesta passagem, ou sobre esta passagem. Um problema é quanto ao batismo, e outro é se o ladrão foi para o céu. Vou começar pelo batismo, porque o que não falta é desculpa esfarrapada do ser humano, né? O Novo Testamento ensina que precisamos ser batizados nas águas para sermos salvos. Isso é claro no Evangelho. Só que alguns, irmãos, buscam fugir deste ensinamento. Por quê? Porque eles alegam que este homem aqui foi salvo sem ser batizado. A salvação do ladrão prova que temos que ser batizados para sermos salvos. Quem diz que o ladrão não foi batizado?
E se ele foi, como poderia ter se tornado ladrão? Essa questão não é tão difícil de resolver. Até porque existe crentes no nosso meio que são ladrão, se tornaram ladrões mesmo depois do batismo. E agora? Ser submerso numa água é relativamente fácil. O difícil é nascer de novo da água do Espírito, mudar o caráter, mudar por dentro, mudar a mente. Mais uma vez eu digo, irmãos, crente é uma coisa, cristão de verdade é outra coisa totalmente diferente, irmão. Mas se pudéssemos provar que o ladrão nunca tinha sido batizado, não justificaria a nossa recusa ao batismo, ou a recusa de alguém não querer batizar por conta dessa passagem. Uma vez que o ladrão estava na cruz, ele não poderia ser batizado. Mas nós não estamos numa cruz. Por isso que nós podemos e devemos ser batizados. Justificar a nossa falta de sermos batizados com base nessa passagem aqui do ladrão seria como argumentar que não temos que confessar a Cristo porque alguém não pode falar. Mas nós podemos falar e nós podemos ser batizados. A verdade, contudo, é que o ladrão poderia ter sido batizado. De fato, a evidência favorece essa conclusão. Qual a evidência? João Batista batizou muitas pessoas com o batismo do arrependimento, preparando o caminho para o Senhor Jesus. Ele batizou muitas pessoas. A maioria do povo, um povo comum, ali na Palestina. Portanto, havia sido batizado ali muitas pessoas. Mas o ladrão não era apenas qualquer um. Ele creu em Jesus e, evidentemente, ele sabia bastante a respeito do Senhor. Assim fica ainda mais provável que ele já tinha sido batizado. E outra, não importa se o ladrão tinha sido batizado ou não. Ele viveu antes do batismo da grande comissão. O batismo na morte e ressurreição de Cristo. Não sei se eu me faço entender aqui. Ninguém poderia ser batizado na morte de Cristo antes dele morrer. E nem ressuscitado no batismo com Cristo antes da sua ressurreição. O Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo tornou-se válido somente quando ele morreu. Da mesma forma, irmãos, como um testamento de alguém, ele só é válido depois da morte dessa pessoa. Houve vários salvos pessoalmente por Jesus durante seu ministério. Se as pessoas tinham sido batizadas no batismo de João, não sabemos. Mas certamente não foram batizadas na morte de Jesus, nem acreditaram que Jesus havia ressuscitado. No entanto, foram salvas também. Abraão, Davi e muitos outros no Antigo Testamento foram salvos sem batismo e sem crerem que Jesus havia ressuscitado. Antes da morte de Jesus, ninguém tinha que ser batizado com ele na sua morte, e nem crer que ele tinha sido ressuscitado para ser salvo. Mas depois que ele morreu, ninguém poderia ser salvo sem acreditar tanto na ressurreição de Jesus, como também ser batizado. Isso não deveria nos surpreender. Ainda que eu tenha um testamento que estipula o que deverá ser feito com meus bens após a minha morte, enquanto eu estou vivo, ou enquanto eu estiver vivo, posso dispor dele, dos meus bens, como eu quiser. Quando eu morrer, contudo, o testamento entrará em vigor e os meus bens terão que ser distribuídos de acordo com as determinações contidas nele. No testamento. Enquanto Jesus estava vivo na terra, ele concedia salvação a quem ele queria. Mas depois da sua morte,
Seu testamento tornou-se a regra pela qual a salvação é herdada. Que é diferente, tornou-se diferente. O ladrão, ele viveu antes da lei, que exige o batismo na morte de Jesus. Nós vivemos sobre essa lei, portanto, temos que ser batizados. Em vez de ressaltar o que Jesus disse ao ladrão, precisamos considerar o que Jesus nos disse. O que ele disse? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. É Jesus quem salva. Por isso é necessário ouvi-lo para descobrir o que fazer para ser salvo. Mais uma vez eu digo, é Jesus que salva. É Jesus que salva. Tragicamente, irmãos, algum olha para a cruz do ladrão em busca de salvação. O bom ladrão. Apesar de qualquer coisa ou outra realização do ladrão, esse foi o maior momento de sua vida. Nada é tão valioso como a salvação. É triste que enquanto Jesus morreu, também pelo outro ladrão, o espírito rebelde deste impediu de receber. E quanto a nós? E outro problema, irmãos, é se ele foi para o céu. É muito comum ouvir pessoas dizerem que o ladrão foi para o céu no mesmo dia no mesmo dia em que morreu, e por conta do texto que Jesus disse, que nós lemos aqui: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Eu vejo um problema aqui de gramática aqui quanto à vírgula, mas não creio que eu vou perder tempo com isso aqui não, irmãos. É bem verdade, irmão, que existe uma discussão em torno do termo aqui. Mas para não confundir, não vou falar a respeito não. O paraíso nessa passagem não pode ser o céu, onde está Deus, por algum motivo. Por exemplo, Jesus não foi para o céu quando morreu, mas desceu às regiões inferiores da terra. Efésios 4, versículo 8. Efésios 4, 8, que diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão também, antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Tá vendo aí, irmãos? Jesus mesmo, após ter ressuscitado, ainda não tinha ido ao céu. É o que diz aqui esta passagem. Por quê? Diz lá em João 20: porque ainda não subi para o meu Pai. Ora, se Jesus ainda não havia subido para o céu após 3 dias, então não podia estar no céu naquele mesmo dia com o ladrão. Você entende? Jesus, o Senhor, foi aos espíritos em prisão quando morreu, e não para o céu. O apóstolo Pedro disse: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3,19. O paraíso, irmãos, também não pode ser o céu, porque até então todas as pessoas que morriam iam para o Hades, incluindo os justos. Pedro falava a respeito da ressurreição de Jesus. Porque não deixarás a minha alma no Sheol, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos 2:27. Logo, o ladrão da cruz não foi para o céu no mesmo dia. Até porque Jesus estava morto e não subiu nesse mesmo dia. Pelo contrário, desceu às regiões inferiores. Sendo assim, concluímos que o paraíso não era o céu. Nem é o céu. Já vimos que o paraíso não pode ser o céu, não é verdade? Então por que era o paraíso? O que era o paraíso? O paraíso era um lugar de consolo, para onde iam os justos mortos desde Adão,
também conhecido como seio de Abraão. Nós podemos ver lá em Lucas capítulo 16. Ficava no Hades, mas separado por um grande abismo, de maneira que os ímpios ficavam em tormento e os justos eram consolados. Ao morrer, Jesus foi ao Hades e lá pronunciou a sua vitória, proclamou a sua vitória. Dessa forma concluímos que o ladrão não esteve no mesmo dia no céu, mas sim no paraíso, que não é o céu. Este é o seio de Abraão. Após a sua ressurreição, Jesus transportou o paraíso ao terceiro céu, conforme a passagem que nós lemos. De maneira que quando um crente morre, ele vai para o paraíso, aguardando a volta de Jesus, para serem ressuscitados e entrarem na glória plena do Pai. Isso significa dizer que o paraíso hoje é uma antessala do céu divino. É importante, irmãos, deixar claro que o paraíso está no céu, mas ainda não é a glória propriamente dita. Ou seja, os crentes não estão desfrutando do céu ainda, como as moradas e o trono de Deus, etc. Os crentes ainda entrarão na glória que lhe está reservada. Os crentes não, os cristãos, onde Cristo nos receberá, todos juntos, onde a igreja triunfante e gloriosa desfrutará do céu plenamente. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Glória a Deus. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Veja, irmãos, que o versículo está apontando para o futuro. Isso acontecerá após a volta de Cristo. Logo, não tem nenhum crente ainda no céu, propriamente dito. Não tem não. Mas todos estão no paraíso, aguardando, descansando para a volta do Senhor Jesus Cristo na ressurreição, dormindo. Ali é onde haverá a entrega dos galardões, a boda do Cordeiro. E no final das contas, todos entraremos em um novo céu e uma nova terra. Só na volta de Jesus que vai ter o dia, que nós não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos. Pode talvez trazer alguma contradição para a tua mente de acordo com o que você aprendeu. A tradução original tem uma pontuação gramatical nesse versículo 21, que diz assim, Lucas, né? Louvado seja Deus. Estou aqui em Efésios, vamos abrir aqui em Lucas de novo. Lucas 23, 43. E disse Jesus, aqui é o que está escrito aqui. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Segundo o que eu pesquisei, irmãos, que eu pesquiso, eu não costumo acreditar em tudo que eu vejo, ainda mais da religião. No original está assim: em verdade te digo hoje, em verdade te digo hoje, vírgula, estará comigo no paraíso. Aqui está dizendo: te digo que hoje estará. Você vê que muda o sentido. Te digo hoje, agora. Eu tô te estará comigo no paraíso. Não está dizendo uma data própria. Ele está se referindo ao falar dele. Eu tô te falando hoje. Que estará comigo no paraíso. Não sei que dia. Vai ter um dia que só o Pai sabe. Mas aqui colocaram que ele estaria no mesmo dia. Mesmo que seja o paraíso, mesmo que seja o céu. Não pode ser no mesmo dia. Parece confuso. Se quiser descartar essa possibilidade, tudo bem. Mas muitos acham que ele foi para o céu direto.
E essa conclusão com certeza não está certa. Depende de ser paraíso ou não, pro céu ele não foi direto. E outro, irmãos, negócio de inversão de valores não é com nós não, cristãos. Deixa o mundo nas suas inversões. Não existe bom ladrão. Ô irmão, veja bem, contanto que ele se arrependa. Tanto que esse aqui se arrependeu. O outro nem na, né? Nem na lamentável situação ele não se arrependeu. Tem muita gente que é assim. Pode estar no fundo do poço, para não falar fossa, que é cheio de... Você sabe o que tem na fossa, né? Mesmo assim não se arrepende. Mesmo assim não confessa. Continua pondo culpa nos outros. Eu poderia trazer essa mensagem aqui, que eu posso fazer isso um dia, usar o exemplo do outro ladrão. Se tem o bom ladrão, como muitos dizem, tem o mau ladrão. Por que mau? Além de ser mau porque era ladrão, e todo ladrão não é bom, ele era pior porque ele não reconheceu seus erros, e não confessou seus pecados, e não reconheceu Cristo na cruz. Assim são muitas pessoas no nosso meio. É aquele que não dá o braço a torcer. Tá ali, ó, o profeta tá pregando, o pastor tá pregando, Jesus tá falando, e tá dando glória como se a palavra fosse só para os outros. Nunca é para ela a palavra. Misericórdia, irmão. Misericórdia, irmão. Negócio é esse de bom ladrão? Bom ladrão? É o seu caso? Você já chamou esse ladrão de bom ladrão? Você chamaria um ladrão de bom ladrão até a hora que ele não roubar você, né? Porque a gente costuma ver aí nos noticiários tudo que é tragédia. Aí aparece humilhante morto, oh, coitado, oh, dozinha. Dozinha porque não foi você, não foi sua família, sequestrado, morto, assassinado. Inversão de valores, irmãos. Nos falta muitas vezes coragem para contradizer o mundo, contrariar o mundo e defender o evangelho. Tudo bem, nós temos que amar, temos que perdoar, temos. Mas quem tem reconhecido seus pecados? E quem tem pedido perdão pelos mesmos? Tá aqui o exemplo. Na última hora, esse ladrão foi salvo. Não é desculpa para eu deixar para a última hora. Não serve de desculpa não, irmão. Ah, eu vou aprontar tudo que eu tenho que aprontar na vida. Eu vou usar o exemplo do ladrão para na última hora. Cuidado. A morte vem de repente. O arrebatamento individual, ele vem de repente sem avisar ninguém. E o que é o arrebatamento pessoal? A morte, ó. E de repente, pode não dar tempo. Ah, Senhor, pode não dar tempo. Cuidado. Tem que ser batizado. Tem que confessar o Senhor. E tem que viver em santidade. Bem-aventurado aqueles que eu encontrar servindo. Amém? Espero que essa mensagem tenha um bom proveito para a tua vida. Amém? Deus te abençoe. E o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito de Deus esteja convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crê diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.